Ó, já tá eu, você, a Cris, a Patrícia, a Camila. Tá todo mundo enxergando a tela aí já? Tudo ok, Carol. Ótimo. Tá, então eu vou começar, né? A gente vai falar hoje da sepse neonatal. Aí, para introduzir um pouquinho da definição, que trata-se de uma síndrome clínica, né, que vai acontecer nas crianças menores de 28 dias, que vai sempre manifestar com algum sinal ou tem também isolamento de algum patógeno. A criança é assintomática e a gente, na cultura, por algum motivo solicitado, tem crescimento de patógenos. Ela é dividida em precoce e tardia. Na precoce é aquela infecção em crianças com menos de 7 dias de vida, e na tardia com mais de 7 dias de vida. Essa definição tem um pouquinho de divergência com outras bibliografias, mas a utilizada pela Sociedade Brasileira traz isso. Na sepse precoce, ela geralmente tem ocasionada por uma transmissão vertical, né? Geralmente está relacionada com o trabalho do parto, né? O trajeto de trabalho de parto, com a infecção de líquido amniótico ou também no parto cesáreo de alguma coisa. Na sepse tardia, é geralmente uma transmissão vertical, principalmente, está muito associada aos profissionais de saúde e também aos instrumentos e materiais que a gente utiliza em cuidados neonatais, principalmente quando tem que fazer algum procedimento invasivo, catéter, intubação, essas coisas, e passar acesso também. A principal característica da sepse tardia são esses sinais clínicos que aparecem sempre mais tardiamente na criança. Nos agentes... Isa, a doutora Rosana não entrou ainda? Ela avisou no grupo aqui que não ia conseguir participar. Então tá bom. A Rosana não vai participar, Carol. Ela falou que você já tinha visto a sua aula e ela tem um compromisso inadiável hoje, viu? Ela não vai poder participar. Então tá. Aí, nas principais bactérias que a gente tem, do nosso serviço, bate muito com o UpToDate, que são os estreptos do grupo B, E. coli, Staphylo aureus, e na tardia também a presença de fungos. É muito importante fungos na nossa instituição, nas tardias. Os fatores de risco, principalmente da sepse precoce, né? A gente tem duas principais literaturas, né? A Sociedade Brasileira e o UpToDate, que a doutora Rosana pediu para seguir, e elas trazem algumas coisas, uns consideram algumas coisas e o outro não. Na Sociedade Brasileira, fala da desnutrição materna e o baixo peso do nascimento, o abortamento recorrente da mãe, a ausência de pré-natal ou pré-natal incompleto, a mãe que teve cerclagem, taquicardia materna e fetal, líquido amniótico fétido, o sexo masculino, APR menor que 6, prematuridade, baixo peso, o líquido amniótico meconial e neonato com necessidade de reanimação. O UpToDate é mais sucinto, ele traz a colonização por estrepto do grupo B, uma cultura positiva em um lactente anterior infectado por estrepto ou uma bacteriúria documentada com crescimento de estrepto. Ele traz que sempre a colonização de estrepto, independente da via de parto. A cloromianite, temperatura materna intraparto maior que 38, parto menor de 37 semanas e bolsa rota. Aqui na instituição, a gente vai utilizar os fatores de risco como maternos e recém-nascido. Do materno, é uma febre materna 72 horas antes do parto ou intraparto. Se eu tenho uma infecção urinária ativa ou sem controle de cura, e considerar não tratada se a última dose do antibiótico for feita 48 horas antes do parto. A mãe colonizada por estrepto B ou com profilaxia inadequada ou desconhecida, independente da via de parto, em trabalho prematuro sem uma causa conhecida, em ruptura de membrana maior que 18 horas e a infecção de trato de todo o trato, né, coromianite ou líquido fétido. E do recém-nascido, quando a criança com taquicardia fetal persistente, é para a gente considerar um fator de risco. Das manifestações clínicas, né, no sistema cardiorrespiratório.
85% dos casos de sepse precoce vai apresentar algum sintoma. A apneia representa 38%, em 38% dos pacientes, ele vai estar presente. Temos a taquicardia e bradicardia e a hipotensão e a hipoperfusão, que tem uma grande sensibilidade para a sepse. Dos sintomas neurológicos, a gente tem a letargia, a hipotonia, a inapetência, a irritabilidade, que é aquela criança com um choro inconsolável, e podemos ter também as convulsões. A instabilidade da temperatura é o sintoma principal que a gente vai ter que analisar, que é tanto febre, né, hipertermia ou hipotermia. Aí o diagnóstico, né, da sepse precoce, nos RN sintomáticos. A hemocultura é o padrão ouro. A punção lobar, quando indicada, sempre pedir rotina, GRAM e cultura. O hemograma é um dos principais pontos que a doutora Rosana, né, trouxe para solicitar a mudança nesse protocolo, para ser feito de 6 a 12 horas após o parto, porque ele tem um maior valor preditivo positivo do que o hemograma que é solicitado imediatamente após o nascimento. O raio-x de tórax a gente vai solicitar se tiver sintomas respiratórios, e a cultura de aspirado da traqueia se a criança for entubada. Essa criança tendo pós-diagnóstico de sepse, ela vai ser coletada essa cultura. O PCR ou a procalcitonina não tem no hospital, mas a gente trouxe aqui para expor a importância, e colher no nascimento e após 12 horas, que ela traz, na verdade, muito mais valor prognóstico do que diagnóstico. E o EAS nas crianças que a gente vai criar também. Aqui só a critério de curiosidade, né, que essa procalcitonina, o que seria importante ter aqui para a gente conseguir coletar, é que ela é liberada nas células na resposta bacteriana e tem um nível sérico muito elevado nos pacientes com essas infecções, por isso que traz muito do prognóstico da criança. Em ARNs assintomáticos, considerar os fatores de risco, né? E a gente solicitar o hemograma, o PCR e a hemocultura. Na sepse tardia, em ARNs sintomáticos, a gente fazer a hemocultura, a punção lombar quando indicada, hemograma, raio-x de tórax em crianças que tiverem sintomas respiratórios, o PCR, ou procalcitonina, e a urocultura. A gente vai solicitar a urocultura só em recém-nascido com mais de 6 dias de vida, e o ideal, né, seria até a técnica asséptica, mas aqui a gente vai continuar fazendo igual fazia com a coleta pelo saquinho. Aí, uma das importâncias do que a gente usa no diagnóstico, né, é a proteína C reativa. Ela deve ser solicitada, então, seriada, né, de preferência de 24 e 48 horas após o parto, quando suspeita da sepse. Quando tem valor persistente baixo, ele torna improvável o diagnóstico de sepse. E os níveis de PCR pode ser útil, ele é útil, né, para orientar a duração do antibiótico, inclusive a resposta desse antibiótico. E em lactentes com nível dos PCR muito alto, que vai diminuir ou negativar em 24 e 48 horas, depois que a gente começa o antibiótico, ele geralmente não está infectado e não precisa desse antibiótico. Se a cultura é negativa, né, ele ajuda que esse antibiótico seja descontinuado. No aspirado gástrico, que tanto a Sociedade Brasileira quanto o UpToDate traz, que sempre que tem a estase gástrica e suspeita de sepse neonatal, para a gente solicitar a cultura desse aspirado gástrico. O aspirado traqueal, o melhor valor é quando é coletado logo após a intubação. Então, outra coisa que a gente trouxe nessa aula, para discussão, né, na hipótese de que necessitou de intubar, a gente já coletar o aspirado traqueal. A punção lobar, então, a gente indica, né, quando uma hemocultura vem positiva, quando tem uma grande suspeita de sepse, quando tem uma priora clínica, mesmo com o uso do antibiótico, e quando eu tenho um líquor colhido e veio alguma coisa controversa. A urocultura, ele não é solicitado de rotina em menores de 6 dias de vida.
Se ela tem indicação, ela deve ser colhida nessa técnica asséptica, mas a gente sabe que fora da nossa realidade. A hemocultura continua sendo o padrão ouro, né, com isolamento dos patógenos, e tem 90% de sensibilidade. No raio-x de tórax, ele deve ser realizado em todos os recém-nascidos com desconforto respiratório, né, estando ou não na UTI, e observar os infiltrados brôncicos mais localizados, para pensar nasquelas possíveis pneumonias dos recém-nascidos. No hemograma, uma das coisas mais importantes que a gente tem é a relação de neutrófilos imaturos sobre maduros, né, que é quando é maior que 0,2. Essa relação, apesar de no score de Hodgkin, que eu vou falar um pouco mais para frente, ele pontua quando essa relação é maior que 0,3, mas a gente continua usando como maior que 0,2, porque acima de 0,2 ele tem uma relação muito fidedigna, né, com a sepse. Vai ter uma correlação limitada com a sepse quando analisada de uma forma isolada, mas se ele é realizado na primeira hora e comparativamente, ele traz uma grande informação para a gente. A relação dos imaturos pelo total normal, ele pode ajudar a excluir uma sepse e ser analisado em conjunto com os fatores de risco, né? Ele tem um grande valor preditivo negativo. E a relação de imaturos com totais está elevada, não é altamente preditivo de sepse e pode ser positivo em até 50% de recém-nascidos não infectados. Juntamente com o hemograma, a gente tem o score de Hodgkin, né? O score de Hodgkin é esse daqui, que pontua, e quando ele está maior que ou igual a 3, ele tem uma sensibilidade altíssima de 96% e uma especificidade de 78%. De 0 a 2 pontos, ele tem baixa probabilidade, é improvável ter uma sepse, né? De 3 a 4 é possível e maior que 5 é uma alta probabilidade. A gente já considera quando o score dá maior ou igual a 3, né, possível, e é quando a gente já inicia o tratamento para essa criança. Aí, nos tratamentos sintomáticos das crianças na UTI, algumas coisas que, junto com as literaturas que a gente trouxe, e a doutora Rosana também me orientou, algumas coisas que a gente pensou em trazer o MOB, a gente já faz, né, se necessário, um acesso sempre, a monitorização e a PA e a glicemia, ao invés de 6 em 6, passar para de 4 em 4, pelo menos nas primeiras 24 horas de certo, e a gasometria já também está dentro do nosso protocolo. Se a criança está em choque, fazer a expansão com cristalóide, de sempre dando preferência para soro fisiológico 0,9%, de 10 a 20 em 30 minutos, até que a PAM fica maior que 30, ou que a criança apresenta diurese. Se persistência de PA menor que 30 e uma diurese presente, a gente vai, de acordo com a clínica, claro, né? Mas começar as drogas, que é a dopa, ou uma dopa otimizada, ou adrenalina. Aí, sempre usar a PAM na idade gestacional que a gente usa, né? Se orienta. O início da antibiótico-terapia empírica. Se a criança tem um mau ou regular estado geral, se tem sintomas sugestivos, né, uma instabilidade da temperatura, sintomas respiratórios, cardiovasculares ou neurológico, como a convulsão. Se a mãe tem uma cório materna confirmada ou suspeita, a gente já usa, e se tem um alto risco de sepsis com o score de Hodgkin. A antibiótico-terapia empírica vai ser de 10 dias com sepse sem foco, ampigenta, né? Numa cultura negativa, a gente encerra com 7 dias de antibiótico e sempre atentar com a posologia de acordo com a idade gestacional e os dias de vida. Alguns comentários, importante lembrar que a cefotaxima, né, tem um maior risco de resistência bacteriana e infecção fúngica e ser reservada sempre para casos de meningite com suspeita de gram negativo. A ceftriaxona contraindicada no recém-nascido por aumento de quernídeos. Quando a gente tem uma cultura positiva para estrepto,
a gente vai tratar por 14 dias, e se for gram negativo, sempre pensar na associação de cefotaxima com a agenta, e a agenta, nesse caso, fazendo a potencialização da cefotaxima. E em meningite por gram negativo, ficar com 21 dias de tratamento, ou depois de 14 dias que a gente repetir a cultura e ela for negativa, a gente pode encerrar o antibiótico. Antes era sempre feito com 21 dias. A gente trouxe um pouquinho dessa dose, porque estava tendo algumas divergências, e aí a gente viu todas as literaturas, e a conclusão da doutora Rosana chegou para manter o que a gente já usa, que é de 50 a 100 miligramas quilodose da AMP, sendo que o mínimo de 50 em pacientes que não estão muito graves, e optar por 100 nos pacientes mais graves. E a gente já é igual ao Neofax mesmo, a idade gestacional com o tempo de vida. E aí eu trouxe também da Avanc, da cefotaxima, só para a gente ter padronizado as doses. Aí o fluxograma, né, da sepse com risco infeccioso, aí a gente pensou em colocar com a presença de um ou mais fatores de risco para a sepse precoce, a gente pensou em colocar sempre esses fatores de risco no verso. Se ele se ele tem sinais de sepse, se sim, a gente abre o protocolo, se não, a gente vai para a idade gestacional. Se for uma idade gestacional menor que 34 semanas, a gente vai transferir esse paciente para a UTI, né? E na UTI, colher hemocultura e PCR logo que nasceu, e o hemograma sempre após 6 a 12 horas. A doutora Rosana trouxe para a gente trazer para o protocolo a partir de 6 horas de vida. O primeiro hemograma não ser logo na admissão. Deixar juntamente com o hemograma, né, no segundo momento, com 6 horas, um novo PCR e a gasometria. E a primeira gasometria pode ser feita no nascimento. E aí, esse paciente a gente vai começar com a ambigenta. Se ele não tiver menor que 34 semanas, a gente vai colher ao nascimento hemocultura PCR, e também após 6 horas um hemograma com PCR. Aí, oi. Perguntar uma coisa, porque porque assim, como já vai colher hemocultura PCR logo ao nascimento, e você falou lá atrás que aquela relação de maturos sobre totais, ou sobre maduros é mais fidedigno na primeira hora, não compensa já colher um hemograma também? Já vai picar? Não, assim, a doutora Rosana, quando a gente foi ver esse protocolo, a gente até já discutiu ano passado, foi essa a conversa mesmo. Só que, teoricamente, esse primeiro hemograma não tem, pode colher, mas é para usar o hemograma de 6 horas para pensar na sepse, entendeu? Porque o das 6 horas é mais fidedigno do que o da primeira, logo após o nascimento. Então tá joia. Pode até colher, mas para a gente usar o hemograma de a partir de 6 horas de vida pensando na sepse. Não, eu só fiquei meio confusa por conta disso, porque ele fala que a relação é mais fidedigna até a primeira hora. Geralmente, para a gente fazer um score, né, que geralmente a gente usa aquele score lá de Hodgkin, a gente usa a relação, né? Lógico que usa leucocitose e tudo, mas você usa a relação também. E aí, já que a relação é mais fidedigna até 1 hora, aí você perde esse parâmetro, então. Porque aí depois passou de 1 hora, ela já não é tão efetiva, pelo que eu entendi, é isso? Não, sim, mas é porque assim, tá certo, mas é que o hemograma mais fidedigno tá a partir da 6ª hora de vida. Então, essa relação que a gente tem a partir da 6ª hora de vida que seria mais importante, sabe? Mas realmente... Isso aí vai ter que ver. Eu acho que eu concordo um pouquinho com a Camila. Como é que você vai fazer no alojamento conjunto isso? Assim, depois a gente vê com a Rosana para fechar o protocolo. Eu tô pensando, na UTI a gente até acho que consegue fazer mais fácil. Não sei se tem alguém aí junto comigo que vê mais sepsis, que passa visita, mas pensa a gente colhendo o tanto que eles vão telefonar, vai colher um hemograma e uma PCR, uma hemocultura e um PCR quando nasce. Depois de 6 horas, colher só o hemograma? E o PCR? E o novo PCR. Será que isso vai dar certo? Doutor, Gabriel. Oi. Quando a gente fez esse protocolo, assim, eu estava até quase no início do R1,
E a gente levou, inclusive, isso para discussão. Por quê? Eu coloquei a coleta. Você pode ver que se você chegar com a idade gestacional menor que 34 semanas, se for menor, você colhe o nascimento e colhe. Desculpa, menor de 34 semanas. Independente dos dois fatores, você vai colher o nascimento. Por que a gente colocou isso? Porque já era uma cultura do hospital ter que colher no nascimento. E eu trouxe para discussão a coleta deles de 6 a 12 horas. Não necessariamente o protocolo vai ter que ser assim, entendeu? Na minha época, quando eu fiz residência, eu colhia com 12 horas de vida, mas tudo, não ficava colhendo, sei, quando nasce depois de 6 horas. Então, porque a criança vai ser muito picada. Eu concordo. Às vezes a gente tira ao nascimento essa hemocultura e o PCR. A intenção era gerar essa discussão justamente para pensar nisso, tirar essa do nascimento, porque se a criança não tem sintomas, não tem por que colher logo no nascimento. Agora, se for um paciente sintomático... Lógico, não tem por que colher hemocultura já de imediato também, você não vai ter interferência. E o PCR também todo, você pode gerar, às vezes, um aumento de PCR logo ao nascimento, né? Vai gerar um desconforto também da UTI, né? Esse do exame precisa 6 horas tudo, porque senão você pica, aí das 6 horas você pica de novo. Sim, eu acho que esse exame, a gente pode falar com a Rosana de novo antes de fechar isso aí. Porque assim, eu tô pensando mais pela logística, principalmente no alojamento conjunto. Eles vão ligar 222 vezes para o plantonista por conta de ter um exame ao nascer e um exame depois de 6 horas de vida. Sim, eu concordo. A gente só colocou, a gente só tinha deixado esse ao nascimento, doutor, por causa da cultura de colher ao nascimento mesmo e gerar discussão. Mas aí é justamente isso. A gente concorda. Pode falar. Já que a minha outra dúvida que eu fiquei preocupada é quando foi estrepto do grupo B tratar 14 dias. Aí é mais para trás, um slide lá para trás. Esse aqui. Quando crescer a cultura estrepto do grupo B vai tratar 14 dias? Sim. Esse eu fiquei meio preocupada. Eu até discuti com a doutora Rosana se essa era mesmo a duração, e ela pediu para deixar assim. Então, porque trata, assim, até 10, era 10, né? Porque para mim era sempre positiva, independente, 10 dias, negativa, 7 dias. O que era para mim era isso mesmo. 7 dias, né, com a hemocultura negativa, e 10 com a hemocultura positiva. Que trouxe que a patogenicidade do estrépito é maior, e aí teria que ter uma maior duração o tratamento. Se crescer estrépito vai ser 14. Eu vou confirmar isso com ela amanhã também. Eu acho que é outro ponto. Agora, meningite, geralmente é de 14 a 21 dias. 14 dias, colhe outro líquor, se vier normal, pode encerrar. Mas geralmente é de 14 a 21 mesmo. Esse é o ponto. Eu acho que a gente tem que ver esse negócio do estrepto, vai tratar 14 dias, né? Porque é uma criança que vai, às vezes, passar até pique, 14 dias de antibiótico. Sim. Né? E... É porque eu tô falando porque eu passo muito no alojamento. Sim, não, eu concordo. Essas crianças que estiverem no alojamento e na enfermaria, eu achei bem difícil seguir a risco. Eu acho que isso é um ponto. Amanhã a Rosana tá lá, a gente vê com ela. Deixa eu perguntar. Para, Camila. Eu queria saber, porque assim, aí, pela definição de sepsis tardia e sepsis precoce, né? É que nem a Carol falou, tem divergência. Mas geralmente a gente considera depois de 48 horas, não é? É de 3 dias, né, que a gente considera aí. 3 dias. Tem 1000 divergências, realmente. Só começar a oxiamica, tipo, depois de 7? Geralmente a gente começa a oxiamica, ela não tem depois de 3, né? Terceiro dia ia fazer essa pergunta no final, se isso também vai mudar. Então eu trouxe... acho que pode perguntar para ela, porque o que eu tenho também era de 72 horas, mas a Sociedade Brasileira traz agora 7 dias. 7 dias. Tá já anotado. Eu acho que a gente podia fazer o seguinte, um outro ponto, né? Quando eu Sim, eu tô anotando. Mas eu acho que esse é outro ponto que a gente tem que confirmar depois para deixar no protocolo, né? Eu acho que temos que confirmar então. Quando que vai trocar, se é essa sepsis precoce tardia, se
estrepto do grupo H. lactis, grupo B vai tratar 14 dias, né? E esse negócio do exame que eu acho o pior. Essa questão da definição... Vai gerar, assim, 1000 conflitos. Essa questão da definição é complicada porque, geralmente, a precoce é relacionada ao parto, né? Então, assim, aí tem aqueles tipos do parto. Depois de 48 horas, geralmente você já tem infecção hospitalar, né? Sim. Então, aí... amanhã a gente... O que a gente estava fazendo era trocando, Camila, com 72. A gente conseguiu se era virgem de tratamento ou sem amiga. Terceiro dia, né? Mas Depois isso aí eu acho que é outro ponto. Dia, né? Assim, aí já entra na questão da infecção hospitalar, né? Combinar. Doutor, o que a doutora Camila falou realmente é o que acontece hoje em dia, que a definição de uma semana, de 7 dias, vem do Red Book norte-americano. Igual é o nosso Black Book aqui, eles utilizam o Red Book lá como pediatria. E ele leva isso e a Sociedade Brasileira de Pediatria copiou essa definição. Não entendi os motivos, mas a Associação Americana de Pediatria, a AAP, ele utiliza como 72 horas a definição. E até no UpToDate ele deixa as duas definições e deixa o serviço em si, por causa da epidemiologia do serviço, de acordo com as bactérias do serviço, definir qual vai ser tardio ou precoce por causa dessa divergência mesmo. Entendi. Eu acho que são algumas coisas que a gente precisa definir mesmo. Pensando principalmente no alojamento e na enfermaria. Entendi. Agora eu botei que eu não sei se eu entendi direito. Então quer dizer que prematuro que nasce sem causa definida, a gente pode entrar com antibiótico. Não, a gente tem que usar. Isso vai ser um fator de risco, né? Risco. Fator de risco. Prematuro, sim, aí você colhe exames e entra. É caminho, né? Você colhe o exame, vê como o exame tem. Se você tiver que começar antibiótico, você vai iniciar a ampigênica. É só pelo fator de dias. E o próprio ródio, ele tem maior valor, a sensibilidade dele e a especificidade é com o hemograma depois de 6 horas. Então, eu até perguntei desse negócio porque ficou um pouco divergente, ficou um pouco estranho, porque assim, se a relação é mais adequada na primeira hora, e no ródio a gente usa 2 vezes a relação, né, que a gente usa imaturos sobre totais, imaturos sobre maduros, Eu concordo. Isso, né? Uhum. Mas fechou. Amanhã, o Gabriel vai estar lá também, a Carol também. Não, a Carol não sei se vai estar lá amanhã cedo. Eu estou no Promar, mas eu posso subir. Mas, o Gabriel me lembra, eu vou estar lá, o Gabriel vai estar do meu lado, a gente conversa com a Rosana. Tá. Amanda, sim. A AMP ficou decidido que vai ser de 50 a 100. Só que isso vai depender do caso, porque o pessoal lá da maternidade fica ligando, falando assim, nossa, mas prescreveu dose errada. O que a gente vai falar? Tipo, vai ser a critério médico 50 a 100? Tem que avisar a pessoa da maternidade, então. Eu acho, não sei, porque o que foi falado pra gente... Não precisa ter problema. Por exemplo, uma criança de 3 quilos é 300 miligramas de 150 a 300. Eu nunca prescrevi 50 na minha vida e nunca me ligaram. Eu não sei se foi agora que começou a ligar. Não, porque agora sempre foi 100, sim. O problema é quando prescreve 50. Então eu acho que não está errado, né? Porque até a literatura fala que não está errado, mas eu acho que a gente podia padronizar no 100. Né? Não, eu acho que tem que ter um valor definido, sim. Eu falei isso para a doutora Rosana. Eu acho também, doutora, porque fica dando divergência e as meninas ficam contestando lá. E tinham falado pra gente que era 100 por causa da epidemiologia do hospital, né? Da CCIH. Da CCIH de Santa Casa, que fala que os bichos daqui tinham que ser 100 miligramas. Aí a gente sempre usava 100, aí aconteceu de um tempo pra cá de 50. Eu não sei, tem que padronizar, ou padroniza 50 ou padroniza 100. Certo. A gente vê isso também. E aí a doutora Rosana também quer
trazer para agora para o protocolo, a gente ter sempre a data e o horário dos exames que a gente solicitou. É uma ideia o que ela pediu para trazer agora, para a gente conseguir chegar no negócio de score lá que elas estão fazendo. Então, agora, sempre que a gente abrir o protocolo de sepse, tem que ter horários em tudo, inclusive na solicitação dos exames. E aí, esse protocolo aqui traz isso, principalmente com os horários e todas as alterações que a gente tem. E aqui, nesse local, a gente começou, doutora Camila, com oxamica em 3º a 7º dia de vida. Agora que eu vi aí, Carol. Aí consideraria... Aí considerar tardia como 3º dia de vida, sim. Entendi. Isso. E aí, os fatores de risco, né? E sempre que a gente abrir, assinalar os fatores que a gente está considerando e os sinais clínicos da criança no momento que abriu o protocolo, que começou o antibiótico. E é isso. Carol, eu achei que ficou ótimo. Amei esse fluxograma aí, eu nunca tinha visto um tão organizadinho. Eu só acho que então a gente precisa de resolver, ficou como três coisas para resolver ou 4. A dose da AMP eu acho que a gente pode fechar em 100. Então 3 coisas. Você vai definir de 7 ou 3 dias. O horário, né? O horário da coleta do exame. Vai colher esse exame aí inicial e se vai ser 14 dias. Isso. Mas pelo jeito esse negócio, essa questão lá do começar, né, da sepsis tardia e sepsis precoce, pelo fluxograma aqui, compreende como 3º dia. Você considerou o 3º dia, se vai seguir esse fluxograma, está considerando o 3º, né? O fluxograma está considerando o 3º, então vamos fechar com o 3º, igual a gente já faz. Eu também acho. Né? Combinado. Vamos fechar com precoce até o 3º dia. Passou de 72 horas é tardia. Né? A AMP fechar em 100. É o horário do coleta de exame, né? Para não ficar picando várias vezes. E saber se vai travar 14 dias lá o strep do grupo B, né? E definir, doutora Rosana, doutora Simone, isso certinho, porque inclusive quando tem que mudar o trâmite lá da UTI, né? Porque entra e já colhe milhões de exames, elas já picam, colhem, etc. Tipo, isso mudaria. Entendi. Acho que é isso. É isso. Não, ficou certo. Pode deixar que amanhã eu dou uma faladinha com ela. E aí a gente já fecha esse negócio do strep do grupo B, se é 14 dias mesmo. E se... eu aviso para ela que vai fechar em 103 dias. E pergunto para ela o negócio do exame e o horário. Tá? E eu acho que depois que esse fluxograma estiver pronto, é o que mais tem que ser colado, gente. Porque isso eu acho que tem 1 por dia. 1 a 2 casos desse por dia. Na enfermaria, no alojamento e na UTI. Tem que ter esse protocolo em todos os locais existentes. Na enfermaria, no alojamento, no pré-parto e na UTI. Na verdade, hoje a enfermeira lá do pré-parto veio conversar comigo que elas querem imprimir todos para ter uma pasta igual tem o da Geola. Perfeito. É legal mesmo. Combinado, então. Alguém mais quer perguntar? Nós conversamos nesse, hein? Deus me livre, Carol. É o assunto. Carol, de parabéns. Ótima aula. Ótimo. Maravilhosa. Perfeito. Tá bom. Então tá, amanhã a gente resolve, então. Combinado. Carolzinha, obrigada, viu? Um abraço, gente. Boa noite.